Boa noite a todos. Eu desejo que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Que maravilha de noite. Eu nunca vou cansar de dizer que estar no caminho de luz é muito especial para mim. Estar aqui é lidar com um turbilhão de emoções que grita dentro do meu peito. Gratidão. E é nessa alegria, nesse coração cheio de sentimentos bons, que mesmo diante da prece da nossa irmã Kátia, eu convido a vocês a agradecer. Agradecer a Deus, o nosso Criador, por essa grandiosa oportunidade de estar mais uma vez reunidos em constante aprendizado, em constante evolução, no Evangelho do Divino Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. Gratidão ao Divino Mestre Jesus por ser o nosso modelo de perfeição moral. Gratidão à Mãe Santíssima, gratidão à equipe espiritual que prepara todo esse ambiente harmonioso e nos recebe fraternalmente de braços abertos. Gratidão hoje aos irmãos do Caminho de Luz que me confiaram os trabalhos dessa noite. Hoje um grande desafio. Efetivamente, eu tentei trazer a doutrina, ou melhor, os ensinamentos de Jesus, o Evangelho do Divino Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. Antes de iniciar, eu queria pedir licença a vocês, porque eu preciso hoje dedicar o Evangelho dessa noite a 4 espíritos que foram fundamentais na minha vida e me fazem estar aqui hoje. O primeiro deles, aquela que por seu amor maternal me apresentou. E eu sempre digo que ela me deixou o maior tesouro da vida dela, a doutrina através do caminho de luz. Aquela que eu ainda sinto as suas mãos suaves, acertando, arrumando o lacinho da boneca. Aquela que quando eu entro nesse corredor, ela me causa um tremor no coração e eu já logo digo, se acalma, me deixa trabalhar. Aquela que nessa existência, ela se chamou Maria de Lourdes, ficou conhecida como Tita. Um segundo espírito, aquele que me deu a honra nessa existência de estar ao seu lado por 33 anos. Aquele que eu considero a pessoa mais idônea que eu já conheci até os dias atuais. Aquele que fez parte fundamental da formação do meu caráter. Meu pai, Dorival. Em terceira, lógico que meu espírito protetor. Grande desafio ele assumiu ao meu lado. É árduo para ele, quanta paciência, quanta persistência, gratidão. E em quarto lugar, um espírito que há mais ou menos há 7 anos, um pouquinho antes da partida da mamãe, ele assumiu o compromisso de estar do meu lado. Ele vem tentando me mostrar esse meu lado de um jeito mais doce, de um jeito mais colorido, através das crianças. Recentemente eu tive a informação que ele sofreu uma grande evolução e teve méritos na espiritualidade. Acho que foi tão árduo estar ao meu lado e eu desejo que ele siga evoluindo e eu aqui, graças a Deus. Então hoje, a doutrina esclarecedora e consoladora. Ao longo do tempo, algumas revelações valiosíssimas nos foram apresentadas. Revelações essas que nós temos que trazer como exemplo, como conhecimento. Sempre acontecendo através de profetas, de messias, ou seja, médiuns enviados por Deus para nos orientar, para ser nossos modelos.
A primeira revelação, Moisés. E Moisés, ele encarna quando a humanidade ainda é pouco esclarecida. E por isso, ele traz essa missão, esse senso de justiça. Uma segunda revelação, Jesus, o Divino Mestre, com o seu insuperável amor. E Jesus diz: se vocês me amam, guardeis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque Ele habita em vocês e estará convosco. Quem nos conta isso é João, lá no capítulo 14. Conta a espiritualidade nesse livro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo irmão X. No capítulo 28, a espiritualidade, Cartas e Crônicas, é o título do livro. A espiritualidade nos relata como foi o encontro de Napoleão e Allan Kardec na espiritualidade. Logo após o 18 de Brumário, marco histórico que Napoleão se torna cônsul na França, no dia 31 de dezembro de 1799. No coração das mais altas esferas reúnem-se espíritos benevolentes e sábios. Aconteceria uma assembleia, a qual discutiria o planejamento e seria esse marco para a entrada significativa do novo céu. Nesse plano, os Espíritos nos relatam que havia personalidades da Roma Imperial, pontifícios e guerreiros de Gália, representantes notáveis da Espanha, representantes das Américas, vultos gloriosos da Inglaterra, gregos, sábios chineses, filósofos, hindus, teólogos budistas. A espiritualidade classifica como brilhantes delegações de espíritos sábios e guerreiros, artistas e pensadores. E aqui no livro, o irmão X nos coloca alguns nomes: Sócrates, Platão, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Tomás de Aquino, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Cristóvão Colombo, dentre outros espíritos. Em meio a essa delegação brilhante, que me confortou muito ao ler esse capítulo, a misericórdia divina, ela se manifesta, e ali tinha um grupo grandioso de espíritos inferiores, porque eles também precisariam encarnar, porque eles também precisam evoluir, eles também fazem parte de toda essa história. Após algumas orientações dos dirigentes daquela assembleia, clarins invisíveis soam em direção ao planeta Terra. E naquele momento adentra a espiritualidade almas, espíritos encarnados que se encontravam em desdobramento na espiritualidade, neste plano, nesta assembleia, para reafirmar o seu compromisso diante do novo século que viria. Já seria a preparação da terra para o terceiro milênio. À frente dessas almas, Napoleão. Napoleão vem com a palidez do seu rosto, os olhos enxutos, os seus trajes habituais, o seu chapéu característico. Uma curiosidade.
espiritualidade permitiu que aqueles que escoltavam Napoleão fisicamente na terra estivessem com ele, também o escoltando na espiritualidade. Com ele, uma multidão, representantes não só da política, mas da educação, da ciência, da religião. A espiritualidade relata alguns nomes: Pestalozzi, Pio VII, Beethoven, representante da cultura e da arte, porque todos esses seriam responsáveis por esse século, por essa entrada significativa, e fariam parte também dessa evolução que causaria no planeta Terra. Ao adentrarem a essas delegações brilhantes, os recebem com muito louvor. Napoleão, muito tímido, acena discretamente. Nesse exato momento, uma luz se projeta do céu. Nessa luz, estrelas resplandecentes vêm chegando. E ao tocarem o solo daquele plano espiritual, essas estrelas tomam forma de seres humanos, mas blindados daquela luz irradiante. Um deles traz em suas mãos um brado de ouro, que seria o apóstolo de Jesus. E ele fica frente a frente com Napoleão. Seria o nosso futuro Allan Kardec. Frente a frente com Napoleão, e ele fraternalmente parece abraçá-lo. Diante desses espíritos de luz que estão nessa assembleia, os demais já eram tidos como delegações brilhantes, eles ficam de joelhos em sinal de reverência e respeito de tão grandiosos, de tão grande magnitude que eram aqueles espíritos. Nesse exato momento, uma voz muito forte, porém doce, uma voz muito estrondosa, como se fosse um vento forte, vem dos céus e paira no ar naquele momento. Era o Espírito da Verdade, era Jesus. E Jesus, diante desse cenário, ele já inicia a conversa diretamente com Napoleão. E ele diz: irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Este à frente o apóstolo de fé, que sob a égide do Cristo descerá à terra atormentada num novo ciclo de conhecimento. Ele ainda continua: dentro do novo século começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo da terra. Confiamos, pois, ao teu espírito, valorosos a governança política dos novos eventos, e que o Senhor te abençoe. Napoleão estava ali para reafirmar o seu compromisso. O seu compromisso era de preparar politicamente a França para receber a terceira revelação. Ao término dessa assembleia, os espíritos de luz tomam novamente a sua forma de estrelas e um a um vai deixando essa assembleia. O apóstolo de Jesus, nosso futuro Allan Kardec, em sinal de respeito e muito carinho, toma a alma de Napoleão em seus braços, junto ao seu peito, e o acompanha até o seu corpo físico. Enquanto, por algum tempo, Napoleão, ele ainda tinha as intuições desses espíritos
que eram responsáveis por essa grande mudança. Mas pouco a pouco, um a um, vai encarnando. E quando Napoleão, inconscientemente, se vê sozinho, ele não dá conta. Ele se embriaga pelo poder e ele se torna imperador da França. E ele faz com que Pio VII venha pessoalmente coroá-lo. E aí ele se aventura nesses momentos sangrentos. Ele desvia totalmente do seu compromisso. Em 3 de outubro de 1804, em Lyon, numa família católica, encarna Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele é encaminhado aos 11 anos para estudar na Suíça, e ele tem como um dos seus educadores, Pestalozzi. Professor Rivail, ele se torna um professor muito renomado, muito respeitado. Ele já tinha publicações de livros didáticos e ele acaba apagando a sua luz. E como mestre-escola, ele acaba se tornando o codificador da nossa doutrina. Em 1854, o professor Rivail é convidado por um amigo a conhecer o que era, digamos, a sensação daquele momento, as mesas girantes. Mas de imediato ele não aceita, ele acha que aquilo não se passava de truques de mágica. Só em maio de 1855 que ele acaba indo ver pessoalmente esse show que acontecia nas casas noturnas em Paris. Então ele verifica que aquelas mesas girantes não se tratavam só de mesas de madeira de 3 pés. Ali continha uma inteligência, a qual ele se chamou de espíritos. Ali havia espíritos que já haviam vivido no planeta Terra, espíritos de diversos graus de evolução, espíritos de diversos graus de inteligência e de moralidade. Então, ele passa a estudar a respeito. E foi em 1857 que ele publica o Livro dos Espíritos. Em meio a esse tempo, um espírito muito familiar acaba lhe revelando que ele havia sido, numa encarnação passada, um druida, e que se chamava Allan Kardec. Por isso, o pseudonome Allan Kardec. É assim que ele divulgou as obras básicas segundo o Espiritismo. Allan Kardec, considerado o codificador da nossa doutrina espírita, porque ele colheu as informações, ele organizou e publicou. Na verdade, a terceira revelação trata-se dos espíritos, com essa sublime tarefa da verdade. Então, vamos efetivamente para o tema de hoje. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma doutrina tríplice, porque ela engloba filosofia, ciência e religião. Religião, porque ela aponta como devemos agir para nos religarmos consciente e voluntariamente com Deus, o Pai Maior, nosso Criador. Nós temos Deus como Criador, como a causa primária como a causa primária de tudo. E nós somos uma doutrina cristã. Por quê? Porque nós temos Jesus como nosso modelo, como nosso guia. Ciência, porque estuda os fatos das manifestações dos espíritos através da mediunidade. Filosofia, porque trata-se de quem somos
por que estamos aqui e para onde vamos. Então, nós temos como obras básicas o Pentateuco kardeciano, que trata-se, em 1857, a publicação do Livro dos Espíritos. É uma obra que Allan Kardec pergunta e os espíritos respondem. São mais de 1000 questões com as quais ele publica este livro. Alguns anos de estudo. Em 1861, o Livro dos Médiuns. O que é mediunidade? Qual é o código de conduta para o médium? Trata-se assuntos relacionados com mediunidade. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, com a explicação, a visão dos espíritos. Em 1865, o céu e o inferno, que nada mais é que um estado de consciência. Em 1868, a Gênese, que é a criação do mundo, é o início de tudo. Então, nós temos o Pentateuco kardeciano. Como obras complementares, o que é o Espiritismo, obras póstumas e revista Espíritas. Todas essas, base para o nosso estudo dentro da nossa casa de oração. É claro que existem outras obras de médiuns confiáveis, como Francisco Cândido Xavier, como Divaldo Pereira Franco, que nós também utilizamos. Então, eu trouxe para vocês os princípios básicos da nossa doutrina. Deus está lá, na questão 1 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus como Criador. Jesus, lá na questão 625, também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem: vide Jesus. Jesus é o nosso modelo de perfeição moral. Somos formados de espírito, perispírito e corpo. Espírito não tem forma definida. É uma chama, é um clarão. Há relatos da espiritualidade que varia a tonalidade de acordo com o grau de evolução do espírito. O espírito, é lógico que ele existe antes desse corpo material e ele continua na imortalidade. Perispírito já possui forma, é chamado também de corpo espiritual. Ele possui forma e ele não é nem sutil quanto o espírito e nem tão denso quanto a matéria. Ele fica ligado ao corpo físico pelo cordão de prata. E o corpo físico, que é essa vestimenta que eu costumo brincar que Deus nos dá de presente para estarmos encarnados em constante aprendizado e evolução nesse planeta de provas e expiações. Imortalidade da alma. Jesus já nos deixou claro a respeito da imortalidade da alma, quando ele diz: não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Jesus já nos deixou claro nessa passagem sobre a imortalidade do espírito, sobre a vida além do túmulo, que a vida não cessa por ali. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo. Reencarnação. Jesus, seu
segundo as traduções, não usa a palavra reencarnação, mas ele deixa muito claro para nós. Lá no diálogo de Jesus com Nicodemos, ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quem nos contou isso foi João, lá no capítulo 3. Ainda nesse capítulo, ele continua: se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, a carne se acaba, mas o Espírito continua. Ainda sobre a reencarnação, naquela passagem que Jesus afirmou que João Batista era Elias reencarnado. Porque ele diz o seguinte, quem nos conta é Mateus: e se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. A reencarnação é muito importante, porque é um meio que nós temos de cooperar com a obra da criação divina. É efetivamente encarnados. É claro que na espiritualidade nós estudamos, nós trabalhamos, nós evoluímos, mas é efetivamente encarnados que nós vamos ter essa grandiosa oportunidade do aprendizado, através das provas diárias e sempre espiando os erros do passado. Porque Deus, nosso Criador, nos cria simples e ignorantes. Então, à medida que a gente vai reencarnando, é claro que estamos passíveis de erro. E é claro que nós temos sempre a grandiosa oportunidade de reparar os erros de vidas passadas, de aparar as arestas, de fazer diferente, de evoluir. E é claro, o propósito de progredir sempre, evoluindo. São esses os propósitos da reencarnação. Outro princípio básico, a evolução. E essa nós conversamos bastante na última vez, quando eu trouxe o tema da reforma íntima. Porque Jesus, lá em Mateus, ele diz: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. E de que forma nós evoluímos? Naquele velho exercício de voltarmos para dentro de nós mesmos, detectarmos as nossas imperfeições, as nossas mazelas, as nossas más tendências, os nossos vícios. E depois dessa análise muito minuciosa, nos autoconhecendo, travar a batalha constante da reforma íntima. Tentarmos ser melhores dia a dia, pouco a pouco. Livre-arbítrio. É claro que nós temos o nosso anjo protetor do nosso lado, sempre nos orientando, tentando nos guiar, mas o livre-arbítrio, a opção da escolha, a decisão final sempre será nossa. É o livre-arbítrio, é poder escolher. Só que lembrando que nós temos como princípio básico a lei da causa e efeito. Porque Jesus nos disse: a cada um será dado conforme as suas obras. Está lá em Mateus, no capítulo 16. Então, nós temos que pensar com muito carinho e levar muito seriamente o nosso livre-arbítrio, pensando sempre que, de acordo com as nossas tomadas de decisões, com o nosso comportamento, com certeza a gente vai ter uma reação a isso. Mediunidade. Existem várias passagens, até no Velho Testamento, quando Moisés estava no Monte Sinai e ouve aquela voz. Já era um fenômeno mediúnico. E no Evangelho,
muitos fenômenos mediúnicos de cura, de vidência auditiva. Jesus, naquela ocasião do batismo, quando ele pede para João Batista o batizar no Rio Jordão, naquele momento todos ouvem aquela voz estrondosa dizendo: Tu és aquele meu filho especialmente amado. Em ti é que tenho posto toda a minha complacência. Quem nos contou foi Mateus, no capítulo 3. Pluralidade dos mundos habitados. Adoro essa parte. Existe essa obra, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito da sua mãe, Maria João de Deus. Aqui, Maria João de Deus, após o seu desencarne, ela se recupera na espiritualidade, já que era mãe e deixa os seus filhos para trás, inclusive Chico Xavier, que quando ela desencarnou, ele tinha em torno de 4 a 5 anos. E aqui ela relata uma excursão a Saturno. Cartas de uma morta. Imaginem vocês, nós, quanto Terra, fazemos parte do Sistema Solar. O Sistema Solar está em órbita a estrela, que é o astro-rei, o Sol. Na Via Láctea, se vocês procurarem, existem, não é comprovado, mas está lá uma média de 100 bilhões a 400 bilhões de estrelas na Via Láctea. Só nós podemos ter vida no planeta Terra. E aí vem a mãe de Chico, e ela conta que quando encarnada, Saturno era de muita curiosidade da parte dela, já que era um planeta que ela achava lindo por conta dos seus anéis. Ela tinha grande curiosidade de saber como era o Sol em Saturno. Eu gosto sempre de ler, mas comparando com a ciência. A ciência da astronomia nos traz o sistema solar, 4 planetas rochosos e 4 planetas gasosos: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte são os rochosos. Depois disso, um cinturão de asteroides e continua Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então Saturno estaria numa 6ª posição mais longe do Sol. Lembrando, Saturno é um planeta gasoso. Então, na espiritualidade, ela tem o seu orientador. Eu acredito que seria o espírito protetor dela, porque eles continuam conosco, nos orientando na espiritualidade. E ela trata com ele essa sua curiosidade de saber como é Saturno. Existe vida lá? Então, ele orienta que ela fechasse os olhos e se concentrasse. E assim ela fez. Quando ela abre os olhos, havia um espírito benfeitor à sua frente, o qual seria o orientador deles nessa excursão a Saturno. Ela conta que o Sol visto de Saturno é da cor azul, um azul que ela não consegue explicar o tom. Imaginam vocês que os anéis de Saturno, ele é composto de poeira cósmica e gelo. Então o Sol de lá, ela conta que é na cor azul. O solo é branco e de vez em quando parece brilhar. A clorofila lá é diferente. A folhagem é em tons de azul. Mas as flores são brilhantes, coloridas, e o perfume paira pelo ar. E o mais
quero trazer só esse assunto, já que Jesus nos disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Ela diz que lá encontram seres bizarros, é assim que ela os classifica. Seres que possuem uma membrana que parece ser asas. Já que eles estão num planeta gasoso, eles precisam volitar constantemente. Mas aí, o Espírito Benfeitor explica a ela que eles são bizarros, feios, como ela diz, mas lá o amor impera. Lá não existe ódio, lá não existe guerra. Portanto, não que eles sejam seres perfeitos, mas são bem mais evoluídos que nós. E fica para uma próxima conversa, porque a dona Kátia me tomou 15 minutos. Então, continuemos. Nem sei onde ela está. Então, João nos conta que Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para preparar um lugar. Influência dos Espíritos em nossas vidas. Constantemente, a começar do nosso Espírito Protetor. Eles nos orientam, eles tentam nos guiar. É claro que o livre-arbítrio é por nossa conta, mas eles podem sim influenciar de alguma forma. É só a gente dar ouvidos aí a eles, não é? Influência dos espíritos da natureza. Que interessante, né? A Kátia falou a respeito da transição planetária na semana passada. Esse livro tem lá ali para vender, eu vi a semana passada. Nesse livro aqui, a espiritualidade, logo no primeiro capítulo, nos relata a respeito da tsunami que ocorreu no Japão em 2011. A tsunami, se a gente for entender pela ciência, é um terremoto que acontece embaixo do oceano. O terremoto é um deslocamento das placas tectônicas e por isso, como aconteceu embaixo do oceano, gerou aquela onda gigante. Mais de 230 mil desencarnados. Isso foi necessário, porque faz parte do processo de regeneração. A ciência comprovou que o eixo da Terra foi deslocado em 8,9 graus, o equivalente a pouco mais de 20 centímetros, mas que isso foi necessário para manter a temperatura no planeta Terra. São os espíritos influenciando diretamente na natureza e a nosso favor, sempre, sempre muito bem planejado e executado. A doutrina é esclarecedora e consoladora, pois nos trouxe o conhecimento do mundo espiritual e a certeza que a vida não cessa no túmulo, mas se desdobra infinitamente, proporcionando sempre recursos novos para a nossa evolução espiritual e a revelação na afeição de verdade. A doutrina nos afirma que a Kátia falou um pouquinho antes. Parece que é combinado, né? Não é nada. É tudo bem planejado. Fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque a doutrina elege o amor ao próximo como condição essencial para a libertação espiritual que necessitamos. Que a caridade nada mais é que o amor em ação. Mas aí alguém pode questionar: estou numa dificuldade financeira, não consigo ajudar materialmente, e aí vem Emmanuel, através de Chico, e nos deixa esse grande tesouro, dizendo o seguinte: caridade está no sorriso de compreensão e tolerância, na palavra que tranquiliza, na gentileza para com os desconhecidos, no amparo à criança, no socorro ao doente,
na atenção para quem com fala, no atacamento das confidências de um amigo, no silêncio ante os conceitos agressivos desse ou daquele adversário, e no respeito perante os hábitos e cicatrizes do próximo. Caridade. Fora da caridade não há salvação. A doutrina ainda nos recomenda: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. É o amor e o conhecimento. Dever do espírita, concluímos. A reforma íntima é aquela batalha constante da nossa melhoria, dia a dia, pouco a pouco, e é claro que amar e respeitar o próximo. Opinião espírita, também psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz, no capítulo 2. Esse aqui é a herança de mamãe. Tesouros da minha vida. Lá, Emmanuel e André Luiz nos mostra a coerência entre Jesus e Allan Kardec. E ele diz: Jesus é o mestre, Kardec o professor. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se incomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus convida o amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus lança a base do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. E Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus espera que a verdade emancipe os homens, ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. E ele nos mostra desta forma, entre outras afirmações que ele faz no capítulo, eu selecionei só as mais importantes, que eu achei mais importantes. Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus é a chave, Kardec é a porta, com certeza. Gratidão. Gratidão a Jesus, o Divino Mestre, e a Kardec, o nosso codificador da doutrina espírita.